Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui de volta com o programa Vamos Abraçar a Sexualidade. Inicialmente eu queria pedir desculpas, não é porque eu não lancei o programa ontem, mas eu andei meio adoentado. Então só hoje é que eu resolvi, né, estando melhor, fazer a apresentação. No vídeo passado nós trabalhamos muito a questão da sexualidade infantil. Né? E isso suscitou algumas questões, algumas dúvidas, né, que chegou até mim, e eu pretendo hoje, né, esclarecer alguns pontos que são significativos a partir dessas dúvidas trazidas. Em primeiro lugar, né, um dos aspectos travados, né, tratados ou trazidos de relação, não é, a como esse desenvolvimento infantil, né, tem ligação com a sexualidade. Aí eu quero deixar bem claro que quando a gente fala em sexualidade infantil, a gente está falando num conceito amplo, não é num conceito restrito que muita gente associa sexualidade a sexo, a ato sexual. E nós não fazemos essa associação, né? Sexualidade é a energia de vida que mobiliza todos nós para todas as coisas significativas e importantes, como trabalhar, produzir, estudar, brincar, jogar, não é? E para essa visão da sexualidade, a gente está falando em fases ou etapas do desenvolvimento, onde a criança começa a descobrir seu corpo como um todo, né? Mão, braço, pescoço, cabeça, etc. E também passa a descobrir também seus genitais. Em geral, como ele toca em qualquer parte do corpo, quando ele toca também no genital, se dá o mesmo processo, né, de descoberta e conhecimento como qualquer parte do corpo da pessoa. Então não tem nenhuma distinção. Portanto, não é para criar receio, não é para poder deixar os pais ou cuidadores ou educadores em pavorosa, né, pensando que isso possa implicar em problemas. Pode sim implicar em problemas, não é, quando a gente fala, não é, da possibilidade, né, de uma criança, né, um pré-adolescente, por exemplo, passar por um abuso sexual. Então, cabe a nós, educadores, né, pais, professores, professoras, mães, cuidadores, né, ter atenção para isso, para a gente evitar, por exemplo, que quando a criança entra, né, na segunda etapa, que é das brincadeiras, dos jogos, das curiosidades, né, que toca no genital, que toca no bumbum um do outro, né, que quer descobrir, como eu disse a semana passada, não é, as diferenças anatômicas entre um menino e uma menina, não é, essa brincadeira sendo entre eles, entre elas, não acarreta nenhum dano, porque é a fase da curiosidade, da descoberta. É esse tipo de sexualidade que nós estamos falando, que o Freud chamava de autoerótica, que era descobrir, conhecer, não é, lidar com essas emoções, lidar com esses conflitos, lidar com essas diferenças, né, conhecer todo o procedimento do nosso corpo e que irá repercutir na nossa adolescência ou na nossa idade adulta. Então, portanto, que se a gente tem uma compreensão e uma leitura de trabalhar isso com naturalidade, sem pressionar, sem reprimir e sem tolher, evidentemente que isso vai alertar ou vai preparar aquela criança para se defender, não é, de possíveis violações do seu corpo. Porque quando a mesma é orientada ou orientado e entende seu corpo, ela não vai passar por, né, certos tipos de constrangimento que, se isso for trabalhado. Porém, aí muita gente colocou, sim, mas a gente não teve preparo, a gente não foi educado, a gente não teve uma formação. Sim, eu reconheço que realmente, né, a questão da educação sexual nunca foi trabalhada, ou quando foi muito pouco trabalhada. Poucas pessoas tiveram acesso a isso. E isso dificulta muito, né, o processo, né, de construção desse conhecimento. Então, o que a gente pode fazer, não quando faz um planejamento, não é, por exemplo, numa instituição, numa escola, num colégio, é envolver os pais, mães, né, e cuidadores,
E os próprios professores. Essa semana eu estava falando para a Secretaria de Educação de Pernambuco, para os professores, sobre a questão da saúde reprodutiva e da gravidez na adolescência. E muitos deles relatam essas dificuldades, né, de se trabalhar temas do quais eles não foram preparados ou preparadas para tal. Isso hoje a internet facilita os estudos. Hoje tem cursos, é só a gente ter cuidado quais são esses cursos que nós iremos fazer, não é? Ler e sempre procurar apoio em alguém que é mais desinibido, que é mais tranquilo, que é mais favorável, não é, a esse trabalho. Então, não como uma disciplina, como eu venho dizendo aqui desde o começo, mas a sexualidade deveria ser trabalhada, né, pela educação sexual, que seria esse processo que a gente também garante e faz a prevenção. Porque uma pessoa que conhece seu corpo, conhece suas estruturas emocionais, afetivas, cognitivas, ela saberá lidar muito mais, não é, quando aparecer as adversidades. Portanto, a gente também tem que ter em mente, não é, que essa educação sexual não pode somente trabalhar com a parte cognitiva, a parte da compreensão, da leitura, dos métodos, do processo. Ela tem que trabalhar muito em cima do corpo e tem que trabalhar muito também em cima de sentimentos e emoções, porque a sexualidade humana não envolve somente o racional, envolve muito mais emoções e sentimentos. Então, esse trabalho tem que ser permanente, no sentido de que possa trazer uma compreensão, que possa trazer uma reflexão, não é? Que a gente possa, nesse sentido e nessa direção, sempre adotarmos posições e posturas preventivas. Não é? O índice de gravidez na adolescência, já que eu toquei no assunto, é alto. Tem caído no Brasil, mas ainda é alto. Porém, não é, quanto mais as pesquisas mostram que quanto mais o aluno ou aluna tem estudos, séries escolares, não é, menos gravidez acontece. Não é, porque ela sabe o cuidado, a prevenção e etc. Assim mesmo, né, voltando à questão da infância, a gente pode dizer que não é o mesmo nível cognitivo que um adolescente tem, mas o nível cognitivo é crescente, né? É gradativo. Então, se a gente for orientando, se a gente for trabalhando, se a gente for mostrando, você tem N recursos que você pode usar. Gráficos, tabelas, quadros, figuras, né, imagens mesmo que aparecem, aproveitar momentos de uma cena mais sensual na televisão para você chamar a atenção, não é, sobre aquilo, né? Que não é nada anormal, mas tem um momento, tem um procedimento, tem um sentimento, tem uma emoção por trás disso, porque as pessoas entram geralmente muito em conflito exatamente por isso, porque se perde a noção, se perde a compreensão dessa dinamicidade do que é a vida, não é, em torno desse elemento da sexualidade que a gente, na adolescência e no mundo adulto e na velhice, a gente chama de heteroerótica, quer dizer, voltada para uma outra pessoa. Mas para isso a gente tem que estabelecer desde criança esse trabalho. Não é? A psicanalista Anna Freud, não é? Ela dizia claramente que a gente tem uma preocupação muito grande com o racional e esquece a preocupação com as emoções e sentimentos. E nós deveríamos começar a trabalhar nossas crianças através dos sentimentos e emoções. Porque muitas foram vítimas de trauma, muitas foram vítimas, podem ter sido abusadas, muitas tiveram problemas na educação, não é? E aí eu, não é, chamo a atenção que todo mundo, educadores, pais, mães, professores, cuidadores, cuidadoras, tem que se envolver nesse processo para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. Bom, por hoje eu fico aqui, na próxima semana a gente retorna com o nosso programa, normalmente no dia certo. Beijos no coração de todas e todos e boa noite.